Bom, queria esse momento agora, né? A gente vai continuar nessa perspectiva da reflexão, mas com a ajuda do professor Gilberto Safra, que é professor titular do Instituto de Psicologia da USP de São Paulo, é um clínico e estudioso dos aspectos fundamentais da condição humana. Ele ressalta a importância da historicidade para a constituição da pessoa. Trago uma frase do professor, né? Abre aspas. A pessoa é a singularização da história de sua família, de sua comunidade. Ela é a história encarnada. Cada ser humano é a singularização da vida. Cada ser humano é a singularização da vida de seus ancestrais e é a presentificação daqueles que virão. Abordar um ser humano sem a compreensão de sua historicidade é vê-lo como indivíduo, desenraizado, sem referência às gerações que se presentificam nele. Um outro aspecto em que ele aprofunda é a questão da comunidade e aponta que o ser humano é pura precariedade, necessita de um outro que o recepcione no mundo humano e que lhe oferte cuidado. O homem acontece em meio à comunidade e como comunidade. O ser é comunidade. E este ser que é comunidade é um caminhante, um peregrino, um vir-a-ser. Agradeço imensamente a disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? Para estar aqui hoje, o professor acordou de madrugada, né? Porque chegou de manhã. E aí passo a palavra. Bem, queria, antes de mais nada, agradecer o convite que o Sérgio fez para que eu pudesse estar aqui presente. Eu confesso que eu não sabia o que esperar, não sabia o que ia acontecer aqui hoje, né? Então foi um encontro às escuras, né? Sem saber, né, quem estaria do outro lado da mesa, que poderia se conversar. Eu vou falar um pouco mais daquilo que foi a minha experiência de estar aqui com vocês hoje, ouvir os relatos, ouvir os testemunhos que muitos de vocês fizeram. E a minha primeira experiência, quando todo o evento começou, foi reconhecer o profundo carinho e celebração, de certa maneira, que vocês demonstravam pelo fato de poder ter esse encontro e também de poder reconhecer a importância do que o grupo comunitário tem tido na vida de todos, né? Então, minha primeira experiência, de fato, foi observar, ver esse carinho e afeto, né? E, de fato, uma experiência de celebração daquilo que vocês têm tido nessa experiência que parece que já ocorre há bastante tempo. E ao ouvir tudo isso e perceber esse afeto, essa celebração, na minha mente ficava como um pano de fundo todo o tempo o que eu tinha vivido ontem à noite, né? Ontem à noite ocorreu algo horrível, né? Estava assistindo televisão e fiquei sabendo do ataque terrorista em Paris, né? E fiquei bastante preocupado com toda a violência que estava de alguma maneira expressa ali, e fiquei especialmente preocupado com um aluno meu de iniciação científica que estava em Paris, né? E imediatamente procurei contactá-lo, acompanhar um pouco o percurso dele até a casa dele, né, para me assegurar de que ele estava bem, e acompanhei até tarde da noite tudo aquilo que estava se passando, né? Experiência de profunda barbárie, profunda violência, né, algo horrível, lastimável. E ouvindo vocês, estando aqui hoje, logo cedo pela manhã, essas cenas estavam presentes na minha mente, porque contrastavam profundamente aquilo que eu estava observando e vendo aqui com vocês e aquela experiência que lá estava sendo apresentada na televisão, né?
Por que isso contrastava? Contrastava pelo fato de que eu não podia deixar de reconhecer, né, que na experiência de que vocês têm vivido, na dor, no sofrimento, de que cada um, de alguma maneira, pôde expressar e testemunhar a importância, né, do grupo que vocês estão experimentando, eu não podia deixar de reconhecer que nessas experiências que vocês têm vivido, né, tem algo de fundamental que me parece que não é só da ordem da saúde mental, né? Eu fiquei me perguntando, nós estamos realmente falando de saúde mental? Nós estamos realmente falando de psiquiatria ou de psicologia? E eu respondia para mim mesmo, não, né? Não se trata de psiquiatria, de psicologia ou de saúde mental, né? Se trata de pessoas que justamente têm esta possibilidade, né, de guardar a memória e a experiência daquelas experiências que são mais fundamentais do que é humanidade, né? Do que é realmente humano. Nesse sentido, né, a experiência de vocês me parece que como que restabelece, né, algo que nós podemos observar que vai se perdendo no mundo, que é essa possibilidade de convívio, essa possibilidade de troca de experiência, né, de ter o testemunho do outro. Eu me recordava também, né, que eu ainda sou de uma época, né, em que na rua em que eu vivia, havia alguns dias da semana que nós fazíamos uma fogueira, né, e as pessoas se sentavam ao redor da fogueira e contavam casos, contavam experiências que tinham vivido, e de repente eu me senti aqui ao redor de uma grande fogueira, né? Por isso que, do meu ponto de vista, né, tudo isso que vocês têm vivido e experimentado transcende a questão da psiquiatria, transcende a questão da psicologia, né, e de fato resgata os aspectos mais essenciais da vida humana, né, que é essa possibilidade de testemunhar, essa possibilidade de compartilhar, essa possibilidade de reconhecer, né, a importância, né, a importância na vida de todos nós desses momentos que nós guardamos na memória e que nós podemos perceber que são momentos que são tão significativos, tão profundos, e que temos a necessidade de alguma forma compartilhar com outras pessoas, né? Uma coisa só me ficava como um anseio, né, ao ouvir vocês falarem, que seria de alguma maneira aquilo que eu gostaria de explicitar, que talvez nem sempre possa ficar claro, né? Que é o fato, por exemplo, um orientando meu, ele faz mestrado comigo, e outro dia ele chegou e me trouxe um vídeo, um DVD, e ele me disse, eu gostaria que você pudesse assistir esse filme, porque é o filme mais importante da minha vida, né? Eu assisti esse filme quando era garoto, e eu volto a assistir esse filme, e eu gostaria que você pudesse assistir. Eu falei, claro, né? Ele deixou o filme comigo, e eu fui assistir o filme belíssimo, né? De fato, um filme belíssimo. E o filme era um filme japonês, muito interessante, né? Já antigo, e era um filme japonês em que falava de pessoas que já tinham morrido e que elas estariam numa outra região, uma espécie de limbo, e nesse lugar elas eram recebidas por pessoas que habitavam essa região, e elas tinham uma tarefa essencial, e a tarefa essencial era decidir qual seria a memória que ela levaria para a eternidade, né? Então o filme é muito bonito, porque aqueles que resistiam em querer recordar qualquer tipo de experiência, aqueles que preferiam não escolher, porque tinham várias memórias, né? Mas
a beleza do filme é que, assistindo a ele, se poderia acompanhar a trajetória de cada uma daqueles personagens, onde, por fim, eles escolhiam uma memória que seria a memória que eles levariam para toda a eternidade. O filme é muito bonito, né? E não só pela dimensão poética que ele traz, mas o filme é muito bonito, né? Porque, de algum modo, explicita uma das questões muito importantes para todos nós e que nós pudemos testemunhar hoje aqui, que é o fato, né, que na nossa memória a gente conta não só aquilo que passou, aquilo que a gente lembra, aquilo que foi importante, mas o fato é que essas experiências que nós guardamos, essas experiências que nós compartilhamos, né, elas transcendem a ordem do tempo, né? Elas transcendem a ordem do tempo. De fato, memórias que foram aqui compartilhadas é mais da ordem da eternidade do que de uma história simplesmente narrada. São memórias de tal profundidade, né, que a gente pode perceber, e a gente é afetado por todos os testemunhos que aqui aconteceram, né? A gente é afetado porque, de fato, aquela memória fala ao coração de todos os seres humanos. A gente pode reconhecer naquela memória, né, seja no pôr do sol, seja na música que é tocada, a gente pode reconhecer uma experiência que todos nós compartilhamos, né? Agora, o que eu gostaria, né, de enfatizar, né, porque durante todo o tempo que nós estivemos aqui, nós celebramos sim um encontro importantíssimo, celebramos aí a importância sim de termos memórias significativas para compartilhar com os outros, né? Celebramos a possibilidade, né, de ter filmes, imagens, fotos, canções que nos ajudam a atravessar a vida e nos ensinam a saber viver, mas tem algo de fundamental que eu acho que a gente não pode perder de vista, né? E que eu pude testemunhar ouvindo todos vocês, né? Uma coisa fundamental, né, é o fato de que essa capacidade que nós temos, né, de poder reconhecer essas memórias fundamentais, de reconhecer quão importante foi o cuidado do pai ou da mãe ou do amigo, né, que me deu a mão naquele momento. Tudo isso é decorrente do fato de que essas pessoas e cada um de nós que de alguma maneira pode reconhecer isto, memórias significativas, o rosto do outro, a importância de reconhecer o outro na sua singularidade, o respeito em relação ao outro, tudo isso é derivado da nossa capacidade de sofrer. Isso que eu não gostaria que a gente perdesse de vista, né? É derivada da nossa capacidade de sofrer. Eu pude também, ouvindo todos vocês, né, me sensibilizar que atrás daquela canção, subjacente àquela memória, né, dores transbordam. E essas dores que transbordam é algo precioso. Isso não é doença, né? Isso não é doença. Isso é algo precioso, né? Muitas vezes a gente vai ouvir falar, bom, isto é esquizofrenia, isto é depressão, isto é aquilo outro. É mais do que isso, né? Adoece psicologicamente, qualquer seja lá o quadro, adoece psicologicamente aqueles que ainda têm o coração vivo, né? Aqueles que ainda têm um coração que pulsa, aqueles que ainda aspiram pelo encontro amoroso. Então, o fato de existir adoecimento, isso que eu não gostaria que se perdesse de vista, né? O fato de existir adoecimento significa, né, que o coração de vocês está vivo. Sofrem, né? Sofrem porque a alma está sadia. O que me preocupa muito na vida, né, não é o adoecimento psicológico, não é o fato de alguém manifestar sintoma esquizofrênico, depressão, seja lá o que for. O que me preocupa muito na vida, cada vez mais, é quando a alma está perdida, né? E a alma está perdida quando o coração virou pedra, quando o coração não se afeta, quando o coração não sofre, quando a pessoa não adoece, né? Então, o fato de existir adoecimento, o fato de haver sofrimento, né, isto só mostra que a alma de vocês está sadia, né? E por que eu quero enfatizar isso tanto? Porque no nosso tempo, isso que eu mencionava, por exemplo, a respeito lá da França, o que a gente observa lá
né, é algo muito terrível, que não é da ordem do adoecimento psicológico, mas da alma perdida, né? Da alma perdida de alguém que não consegue reconhecer um outro ser humano. Isso é terrível. E no nosso tempo, a grande questão não é que se sou esquizofrênico, se tenho depressão, a questão não é essa. A grande questão é se ainda existe a capacidade de sofrer, se ainda existe a capacidade de se emocionar, de ter sensibilidade em relação ao outro. E por isso que, do meu ponto de vista, quem adoece são os melhores seres humanos na atualidade, né? Esse é o meu ponto de vista, né? São aqueles que, na verdade, frente a qual a gente ainda são os guardiões da esperança do mundo, né? Existe um autor que eu gosto muito de literatura, né? Que é o Dostoiévski. E o Dostoiévski, ele dizia o seguinte, né? Ele dizia o seguinte: na interioridade de um ser humano, né, existe um vazio tão profundo, né? Existe um vazio tão profundo, existe um abismo insuportável do tamanho de Deus. Essa é a frase dele, né? E esta frase não é fortuita. Quando ele diz, bom, na interioridade de cada ser humano, né, existe um vazio do tamanho de Deus, né? O que ele está tentando chamar a atenção? Que aquele que ainda vive o vazio, aquele que ainda anseia pelo amor, aquele que busca o carinho do outro, o cuidado do outro, e que pode oferecer, esses ainda guardam a memória do sagrado, esses ainda guardam a memória do divino, esses ainda, né, de alguma maneira, são a esperança do mundo, né? Então, eu queria inverter um pouco a questão, né, porque eu pude perceber nesses testemunhos todos, né, assim, muita dor, muita beleza, muita poesia compartilhada, né? E pude perceber algo que extremamente valioso na fala de vocês, né? Que é a profunda humildade, né? A profunda humildade. E essa humildade, né, é decorrente disso, né? É decorrente dessa consciência, desse vazio, né, que só Deus pode preencher, né? E faz cada um de nós um ser sofrendo, um ser ansiando pelo encontro com o outro, né? Então eu queria inverter um pouco essa questão, né? Porque é tão hegemônico, né, essa ideia de que de saúde mental, de adoecimento psicopatológico, que a gente perde de vista, né? Perde de vista que quem adoece, né, na verdade ainda tem o coração vivo e tem o coração aberto ao outro, né? São os guardiões da esperança, são os guardiões da humildade, né? Por isso que eu fiquei me lembrando muitas vezes, né, enquanto ouvia vocês falarem, puxa vida, né, que me deu um alívio, né, um repouso, um refrigério depois do que eu tinha visto ontem, né? E eu me lembrei de uma frase do Evangelho, eu vou terminar com ela, porque é o que eu gostaria de dizer para vocês: vocês são o sal da terra, né? Vocês são o sal da terra. Quer dizer, a capacidade de sofrer, a capacidade de adoecer é o que mantém ainda vivo, né, essa possibilidade de manter aquilo que é mais fundamental, né, na vida humana. E nesse sentido, eu posso perceber que esses grupos que vêm acontecendo são extremamente preciosos, não só do ponto de vista da saúde mental, né? Também porque dá fôlego, dá testemunho, sim, ajuda, mas tem algo mais fundamental, porque são grupos que eu posso reconhecer que são grupos de resistência, né? Grupos que resistem a um estado de coisas no mundo que leva à desumanização da experiência humana, né? Então, eu só posso agradecer pelo convite do Sérgio, né? E também agradecer pelo fato de poder ter estado aqui quietinho, ouvindo o que vocês falaram, né? E poder aprender, absorver muito da experiência de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Fidel.